Bom, pessoal, vamos começar a conversar, porque a aula de hoje é um pouquinho mais comprida, ela tem algumas coisas que a gente tem que conversar um pouquinho mais. Então, se o pessoal chegar atrasado, não tem problema, eles vão pegando do que eles conseguirem. E essa videoaula vai estar depois lá no Moodle para vocês também, se alguém precisar tirar dúvida, tá? Então a gente vai começar hoje a falar sobre o CSS. Eu ia gravar essa videoaula, mas tem algumas coisas que eu me embananei a hora que estava explicando na gravação, e aí não ficou boa a gravação, e aí eu disse, não, vou fazer ao vivo mesmo, a gente conversa, se eles ficarem com alguma dúvida, a gente já tira a dúvida na hora, e como ela não tem nada que vai exigir nesse momento de vocês, vai ser mais para o futuro, então a gente vai conversar aqui no ao vivo e depois a gente vê como é que fica. Bom, então se diz que o CSS, então, ele tem o poder de criar a apresentação do site. Então a gente tem que o HTML seria o esqueleto do corpo ali, né, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aí. O CSS, então, é o que dá a forma, que deixa o corpo bonito, né? Então, não necessariamente bonito, mas dá a cara do site. E o JavaScript é o que dá a funcionalidade, é o que torna aquilo ali, permite a gente botar movimento na tela, permite a gente fazer uma interação mais próxima com o usuário, esse tipo de coisa. Então, a gente tem bem separado toda a parte que a gente vai ver na nossa disciplina. O HTML é a estrutura, o CSS, então, é a apresentação, e o JavaScript, então, é a funcionalidade. O que é o CSS, então? O CSS é um acrônimo de Cascading Style Sheet. Ele é uma linguagem de formatação, então a gente tinha o HTML como uma linguagem de estrutura, então uma linguagem estrutural. O CSS ele é uma linguagem de formatação, então. E a ideia do CSS é criar o design para as páginas. O que isso quer dizer? Não sei se vocês já fizeram o trabalho de vocês, se já não fizeram, se já começaram, vocês vão ver que o trabalho de vocês ele tem algumas coisas que ficam feias, vamos botar assim. Na verdade, vocês só estão criando uma estrutura. Então, vocês não têm o que deixa aquela página bonita, o que vai dar a cor, esse tipo de coisa, tá? Então, o HTML em si, ele só estruturou. O que vai dar a beleza, a forma da site, o que vai deixar ele bonito, é realmente o CSS. Então, assim como o HTML, então, quem definiu o CSS foi a W3C, tá? As empresas que não a W3C. Mas se vocês quiserem em algum momento dar uma olhada na documentação do CSS, como surgiu, quem é as empresas, as pessoas responsáveis pela estruturação do CSS, aqui embaixo a gente tem um link então que vai jogar lá para a W3C, que diz então como é que funciona, quais são as especificações, algumas informações a respeito, tá? Quando a gente trabalha com HTML, a gente considera cada uma daquelas tags que a gente criou como um box, tá? É uma caixa. Basicamente é uma caixa que tem informação ali dentro. Pode ser uma caixa com um título, pode ser uma caixa com um parágrafo, pode ser uma caixa com um link, pode ser uma caixa com qualquer uma daquelas tags que a gente criou, tá? Então essas informações são caixas. A gente basicamente tem dois tipos de caixa, que a gente vai falar no próximo slide. A gente tem as caixas box level, tá? Então, os caixas de nível de box, vamos botar assim, que são os elementos que ocupam todo o espaço disponível para eles. Então, se eu tiver, por exemplo, criando um título dentro do meu body, ele vai ocupar todo o espaço do meu body, todo o espaço do meu navegador. É o exemplo, então, disso aqui, ó. Aqui eu tenho um box de título, H1, por exemplo, ele ocupa todo o espaço até o final. Tanto que quando a gente coloca um título, a gente não precisa dar um enter, um BR depois do nosso HTML para passar para a próxima linha. Por quê? Porque ele já tem, por padrão, que quando chega ao fim do título, eu passo para uma nova linha, porque o título ocupa todo aquele espaço. Assim como o H2, então é a mesma coisa. Então, criei um parágrafo, criei um título com H2, ele também vai ocupar todo o espaço. E a gente tem os inline level, tá? Que são os box em linha. Isso quer dizer o quê? Ele só vai ocupar o espaço do conteúdo dele. Então ele só vai ocupar o espaço daquela informação que ele está agrupando. É o caso, então.
deixa eu voltar aqui de novo, dos nossos links. Então, ó, aqui eu tenho um link, ó, o inline nível é esse tracejadinho aqui, ó, ele só vai ocupar o espaço daquele link, não vai ter nada maior, nada mais, nada menos, é só o espaço daquele conteúdo. Aqui a gente tem então um strong, então, que deixa o título não, a informação em negrito. Ele também, ele é um inline nível, então eu só tenho aquela informação ali em negrito, grifada como uma caixa só para aquele pedacinho ali. A gente tem aqui um itálico, é a mesma coisa. Ó, ele tem a caixinha que só aquilo ali fica em itálico. O resto ele continua agrupado, então, lado a lado, e vai colocando só as informações, tá? E aqui a gente tem outro título, então, também. A caixinha é só o tamanho do conteúdo, nada mais, nada menos que isso. Mas o que é o box em si? Tá? O box não é simplesmente o conteúdo, tá? Ele tem algumas informações a mais. O que ele tem a mais? Ele tem uma borda, tá? Essa borda pode ser zero, ela pode ser transparente, zero que eu digo sem tamanho, ela pode ser transparente e ter um tamanho específico, ela pode ter uma cor e ter um tamanho, um outro tamanho qualquer. Então, todo o conteúdo, todo o box, ele tem uma borda, tá? Por mais que ela seja 0 pixels, que é uma coisa que não existe, tá? Ela tá ali, ela tá presente. Além disso, a gente tem o page, então, que é o espaço entre essa borda e o conteúdo, que pode ser 0 também, se for o caso, mas que normalmente tem, normalmente não tem esse espaço, tá? Normalmente é zerado esse espaço, de fora que normalmente algumas tags tem, tá? Mas o page, então, ele é o espaço entre a borda e o início do conteúdo que eu tenho. Então, se eu tenho um texto, é o espacinho que vai ter entre o meu texto e a borda, por mais que ela não exista, tá? E a gente tem o margem. O margem é o espaço entre a minha borda e o próximo item, tá? O próximo box, tá? Normalmente, ele vai pegar até a margem do próximo box também, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho um documento. Acho que esse aqui. Ó, eu tenho um documento que tem um título ali, tá? Ele já tem um CSS embutido, mas depois eu vou mostrar para vocês. Que não faz diferença, tá? Se eu colocar o meu mouse aqui em cima da minha tag H1 lá no inspecionar elemento, não sei se vocês utilizam, mas quem utiliza o Chrome, se vocês clicarem com o botão direito em cima da informação que vocês querem e forem inspecionar elemento, tá? Vocês vão abrir uma janelinha parecida com essa, é um pouquinho diferente porque esse aqui é o do Safari, mas é bem parecido, tá? E se vocês colocarem em cima dos itens aqui, ó, ele vai marcar o que é o item, o que é a borda, o que é tudo, tá? Nesse caso aqui, vocês veem que ele tem uma caixinha azul, então, não posso botar o mouse para lá, mas ele tem uma caixinha azul, que é o conteúdo em si, ele é um box livre, então ele ocupa todo o espaço, tá? E ele tem uma margem para cima e uma para baixo, aquela coisinha laranja ali é uma margem, tá? Então eu tenho a margem para cima e a margem para baixo do meu documento. Para os lados ele não tem a margem a zero, tá? Tem uma coisa que o do Chrome é um pouquinho diferente, ele aparece direto aqui, mas no Safari eu tenho que clicar nesse computado. Que ele mostra o quê? Ele me mostra cada uma dessas coisas, qual é o tamanho e eu consigo ver o que ele tem, tá? Então olha aqui, ó, se eu olhar esse título nesse momento, ele tem 600 pixels por 37. Então a altura dele é 37 e a largura é 600 pixels. E ele mostra o azulzinho lá na imagem para vocês. Se eu for olhar o paging, ele não tem. Então ele não tem informação entre a borda e o conteúdo desse título no caso. A borda dele, ele também não tem, ele também tá zerada, tanto que ele não mostra nada aqui. Se ele tivesse alguma coisa, ele ia mostrar. Já a margem, ele tem com 21.44 pixels, tá? Por que é 21.4400000053? Ali embaixo vocês conseguem ver o tamanho dela, ó, direitinho, tá? Por que ela é assim e não maior ou não menor? Na verdade, ela é uma borda variável, que a gente chama. Tá? Ela tá com uma nomenclatura um pouquinho diferente lá no coisa, depois a gente vai falar que ela tem uma medida relativa. Dependendo do tamanho do espaço que ela tem, essa borda pode ser maior ou menor. Tá? Nesse caso aqui, ele ficou com 21.440005, tá? Tudo isso aí. Mas então eu tenho uma borda para cima e para baixo, e para os lados eu não tenho. Se vocês olharem aqui, eu tenho, ó, margin lines end e margin line start. Isso aqui é uma nomenclatura que o Safari usa, tá? Outros navegadores fica diferente aqui.
Mas o start, então, é o do lado esquerdo e o end é o do lado direito, tá? Se eu mexer aqui, eu não consigo mexer aqui porque esse é o problema desse cara. Eu gosto mais do Chrome por causa disso. Vou até passar por Chrome aqui, vai ficar mais fácil. Eu tinha um Chrome aberto, não tenho mais. Deixa eu ver se ele tá aqui. Professor, eu gostaria de saber uma coisa. Tem como a gente estilizar um site, ele ficar realmente bonito, só com CSS? Sim, é assim que se faz. Tá, então o JavaScript ele é feito só para movimentação, assim, para dar um É, aspecto movi diferente no site. é movimentação e interação com o usuário. Só para isso que serve o JavaScript. Ou, se tu for usar ele no back-end, para back-end. Mas para o navegador do usuário, ele é basicamente dar movimento e interação com o usuário. Aceitar um clique, fazer alguma coisa, esse tipo de coisa. Ah, tá bom, professor, Tá? obrigado. O que vai dar a cara do site, o que deixar o site bonito, como eu digo, porque o que é bonito para um não é bonito para outro, mas o que vai deixar o site com uma cara bonita é o CSS. É exatamente aquela imagem. O esqueleto lá, a estrutura é o HTML. O que vai dar a cara, o que vai deixar ele bonito é o CSS. E o que vai dar a movimentação ou a interação, maior interação com o usuário é o JavaScript. Isso aí, é aquela imagem ali, ela é perfeita para esse tipo de descrição, é aquilo ali mesmo. Então tem o esqueleto, que é o HTML, eu tenho o que dá a forma, que é o CSS, e eu tenho o que vai dar o movimento, que é o JavaScript. Ok? Ok, professor, obrigado. Nada. Bom, então aqui nem inspecionar elementos, só inspecionar no Google Chrome. Ele abre aqui, então, ó. Então eu consigo visualizar ali. Olha, ele botou como margem line também, esse aqui eu não conhecia. Tá, mas ele tem a mesma coisa, ó. Se eu botar o mouse aqui em cima, ele vê o tamanho, o page não tem nada, a borda não tem nada, e a margem tá aqui, a margem para cima e para baixo, tá? Então eu consigo ver exatamente essas informações. Ó, aqui ele já botou, lá ele botou como 21.44 pixels. Aqui ele botou, ó, 0.67 EM. Depois eu vou falar para vocês o que é esse EM, tá? Mas então ele é uma medida relativa. Ele é relativa ao tamanho todo que ele tem da página, tá? Mas só para vocês saberem que existe esse cara. Mas depois a gente vai falar sobre ele. Me perdi agora. Deixa eu fazer isso aqui. Trago esse cara para cá. Trago esse cara para cá. Pronto. Então, a gente tem, então, o nosso box, então, a nossa informação, ela é o conteúdo, mais a margem, mais a borda, mais, aliás, o conteúdo, mais o paging, mais a borda, mais o margem, mais por fora, tá? Então, para mim definir o tamanho que vai ter o meu box, nesse caso, por enquanto, como a gente está trabalhando com HTML que a gente tinha, quando a gente fala de box level, o tamanho dele é o tamanho total do meu body, né? Ou do conteúdo que tiver ali dentro. Mas eu posso estruturar isso, diminuir o tamanho, modificar o tamanho disso, tá? Para mim medir o tamanho que eu vou ver de um box, eu tenho que fazer exatamente isso aqui, ó. Para mim ver a largura, eu tenho que ver a medida da margem esquerda, da borda esquerda, do paging esquerdo, aí sim o tamanho do conteúdo que vai estar ali dentro, depois o paging direito, a borda direita, mais o margin direito. E aí eu somando esses valores todos, eu tenho a largura do meu box, tá? E a altura é a mesma coisa. Então, eu tenho a margem superior, eu tenho a borda, eu tenho o page superior, o tamanho, a altura do meu conteúdo, depois o page inferior, a borda inferior, o margem inferior, e aí assim eu tenho a altura do meu box. Então, reparem que é um monte de detalhezinho que a gente tem que levar em consideração na hora que vai montar o nosso HTML, aliás, o nosso site, para deixar ele bonito. Então eu tenho que saber que, aquele ícone lá que eu botei, o logotipo que eu coloquei lá, vai ter que ter uma alturinha um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, vai ter que ter uma margenzinha mais para direita para não ficar encostado lá no cantinho. Então tem esse monte de coisa que tu vai adicionando e deixando ele com a cara que tu quer, tá? Mas isso aqui é basicamente alguns conceitos que a gente precisa saber para lá na frente conseguir desenvolver esse cara direito. Bom, o HTML, o CSS ele pode funcionar de três formas. Na verdade são duas, mas uma delas se divide em mais duas. Uma delas, a primeira delas, que é a menos usual, e eu vou explicar o porquê, é utilizar o CSS inline. O que é esse cara desse CSS inline? Basicamente é isso aqui, ó. Opa, cadê? Aqui. Esse cara aqui. Então, dentro da minha tag HTML, eu coloco um atributo style, todas elas têm, tá? Todas as tags HTML têm um atributo style, e dentro desse atributo style,
eu coloco a informação que eu quero. O que esse cara aqui vai gerar? É esse cara aqui mesmo. É? É. Então ele tem ali, ó, a cor do meu texto em preto, tá? Se eu quiser alterar ele, eu venho aqui e mudo isso aqui, por exemplo, para blue. Salvo, vou lá, Ctrl R, ele vai estar ali funcionando na cor que eu quero. Por que esse cara não é usual? Se é tão fácil, é simplesmente colocar ali no style. O que vocês acham? Por causa que se tu quisesse modificar, seria mais difícil de encontrar. Não só isso, isso é uma das questões, tá? Então, para me modificar alguma coisa, eu tenho que ir lá procurar onde é que tá a tag para achar ela e colocar ali o negócio para fazer ele funcionar. Além disso, tem outro problema. Aqui eu estou usando uma propriedade. Vou falar para vocês o nome das coisas ali. Eu estou mudando uma propriedade, estou mudando só a cor do meu texto. Se eu quisesse mudar mais propriedades, eu teria que botar aqui, ó, font size, 2 pontos, 40 pixels. Mais uma propriedade. Olha para onde já foi meu texto aqui. Ah, mas eu quero mudar a fonte também. Fonte family. Vou pegar esse Lucida aqui mesmo. Olha só como é que já ficou. Opa! O meu documento. Para mim achar o conteúdo que eu tenho que rodar. Ah, tá aqui lá no fundal. Então fica mais difícil de tu ler o documento HTML, tá? Então isso aqui, quando salvo, ele vai rodar aqui, vai aparecer para mim, ó, de uma forma mais fácil aqui embaixo. Mas lá no meu código tá aqui, ó. Ele fica um negócio cabuloso, muito feio. Qualquer pessoa que vai dar manutenção, se olhar isso, vai dizer: meu Deus, que porcaria é essa, tá? Para evitar isso, então, quando foi criado o CSS, foi pensado de uma outra forma, tá? Que é o inline. Na verdade, não é inline, o nome é outro, mas é o que a gente usa uma tag específica de style, tá? Esse documento, esse aqui ele pode ser feito de duas formas, por isso que eu digo que são três formas diferentes. A primeira é colocando direto lá dentro da tag. A segunda delas, a gente utiliza um style separado, tá? Esse style separado pode ser dentro do HTML, que é aquele ali que eu estava mostrando para vocês, ou num documento totalmente separado, tá? Quando eu trabalho dentro do HTML, então, aí sim, agora eu vou para lá. Antes de entrar aqui. Então eu tenho a tag style, que eu crio lá dentro do meu head, tá? Ó, reparem, aqui tá a abertura do head, aqui tá o fechamento do head, e dentro dele, então, eu tenho o style e o fechamento do style. E aqui dentro eu adiciono regras. Então, quando a gente fala de CSS, a gente fala de regras de CSS. Então, eu crio uma regrinha lá que diz que, nesse caso aqui, vai criar o background daquele meu título lá, porque eu estou dizendo que é o título, tá? Vai ter uma cor, nesse caso aqui, vermelha, tá? Então, se eu for aqui no meu código, deixa eu voltar aqui. Aqui. Ó, tá lá o meu texto com o título embaixo. Tá? Então, eu consigo fazer uma regrinha lá e digo que esse meu título aqui vai ter um background desse tipo aqui. Por que isso aqui facilita? Olha como é que tá ali meu título lá embaixo. Simplesmente eu criei o título lá e eu tenho uma área separada onde eu coloco o meu CSS. Então isso se torna mais fácil de eu visualizar, tá? Então é mais fácil de eu enxergar o que está sendo feito quando eu tenho o CSS separado do HTML. Eu tenho o HTML puro embaixo e o CSS ali em cima. Novamente, tem um problema. Qual é o problema? Tu vai criar uma tag style aqui e tu vai colocar todas as regras do teu site dentro desse cara aqui. Por que isso é um problema, tá? Dois motivos. Primeiro deles, se tu quiser ver o teu HTML, tu vai ter que rodar a página até chegar no teu documento HTML em si, porque vocês vão ver que as regras de CSS ficam uns negócios gigantes, tá? Então eu tenho que rodar muito para conseguir chegar no documento HTML e conseguir dar manutenção nele. E outra coisa, lembra lá na primeira aula que eu falei que a gente tinha, quando a gente estava navegando na internet, o nosso computador ia até o servidor, requisitava o HTML, recebia esse HTML e depois ele ia buscar outros documentos que eram necessários, inclusive CSS, JavaScript, lembram disso? Sim, senhor. Lembro, professor. Tá, então,
por que é aconselhável fazer então fora se eu carrego todo o HTML para depois carregar outras coisas? Por que isso é ruim ou não é ruim? Ou por que isso acontece assim? Quando eu carrego todo o documento, esse documento tende a ficar muito grande. Então ele demora mais para processar e enviar os pacotes para o meu computador, para o navegador poder processar. O navegador, depois que recebe, para ele fica mais fácil, ele tem que carregar menos arquivo, então ele só tem o processamento do computador ali, da máquina, para poder gerar a página HTML para a gente, a página que a gente está navegando. Mas tu cria documentos muito grandes, ele fica pesado para carregar o site, para baixar o arquivo HTML para o nosso site, para depois poder procurar as imagens e essas coisas mais que ele precisa. Então, fica muito pesado. Quando a gente separa isso, ele carrega o HTML. Daí vai ter lá em algum momento, que eu vou mostrar para vocês depois, a tag link que puxa os arquivos CSS. Ele vai ver e vai dizer, opa, eu preciso desse CSS aqui. Ele vai lá e vai buscar o CSS. Mas enquanto está esperando o servidor processar o CSS e me devolver esse CSS, o meu documento HTML começa a ser processado pelo meu computador e jogando isso para a memória. Então ele já consegue começar a montar o HTML do site, para depois receber o CSS e terminar de montar ele com uma formatação bonita para deixar a cara bonita do site. Então tu separar as coisas é melhor. Eu quero fazer uma edição lá que eu só quero mudar o body da minha página porque eu quero que ela seja verde nessa página aqui. Tem por que eu criar um documento separado para fazer isso? Não. Aí tu podes usar, inclusive, aquele outro formato lá que utiliza o CSS dentro da tag, tá? Mas quando você tem um documento CSS mais encorpado, que normalmente quando tu vai fazer um site, tu tem um CSS mais encorpado, o ideal é tu separar as coisas, justamente para o teu navegador recebe o HTML, já começa a processar ele. Quando ele recebe o CSS, normalmente ele já terminou de processar o HTML, só tem que processar o CSS, e aí isso começa a ficar mais rápido, tá? Por mais que ele demore mais essas requisições para o servidor, hoje em dia com a internet que a gente tem, é muito rápido isso. Então, o processador consegue trabalhar com isso bem rápido para montar aquele HTML da forma que a gente quer, tá? Então, o ideal não é nem esse cara aqui, tá? Tu criar o style aqui dentro. É possível? Eu posso criar quantas regras eu quiser. Se eu quiser criar uma regra de parágrafo, por exemplo, eu digo que o parágrafo vai ter um fonte size de 15 pixels. Pronto. Ó. Professor, uma dúvida. Com isso, o senhor está dizendo que todo H1 vai ter aquele background e todo P vai ter esse tamanho de fonte? A gente vai chegar nisso aí, mas é isso aí mesmo. Ok. A gente vai chegar nessa página. Calma. Já até tá lá na frente. Nós estamos aqui, só estou dizendo para vocês, só estou mostrando para vocês como é que funcionam as regras, tá? Eu vou explicar elas, o que é a regra e o que tem dentro dela, mas daqui a pouco a gente chega lá, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Todos os H1 do meu site vão ter esse background aqui e todos os parágrafos vão ter essa fonte aqui. Mas a gente chega lá como é que a gente faz para utilizar algum específico, se for o caso. Bom, então o que é? Desculpe pela imagem, mas está horrível. Mas eu ia botar o código aqui, mas o código ele não diferencia do CSS, então eu achei que ficou feio, eu resolvi fazer assim, tá? Mas a imagem ficou, ela tá muito pequenininha, então ficou meio ruim. Toda a regra do CSS, ela é um seletor, então, que seleciona qual é o documento, qual é a parte do documento box que eu vou estilizar, tá? Nesse caso aqui eu tô pegando todos os parágrafos, como eu mostrei para vocês lá no código, tá? Daí eu tenho um abre-chaves e um fecha-chaves, que é o dizer assim, ó, essas regras são deste seletor, tá? E aqui dentro eu tenho propriedades. E aí é o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o tamanho da fonte, como é o caso dessa imagem, eu vou utilizar o background, como é o caso daquele que eu tinha botando no código, eu vou utilizar a família da fonte, e aí eu tenho trocentos milhões de propriedades que a gente pode alterar com o CSS. Tá? Então a ideia de toda a regra é isso. Eu tenho um seletor que vai dizer qual é os blocos que eu vou utilizar, eu tenho um corpo, então, o que vai ser a utilização, e eu tenho as propriedades, todas elas que eu vou estilizar no meu código. Uma coisa que é muito importante, como é que funciona a propriedade? É o nome da propriedade que eu vou utilizar, nesse caso aqui o font size, então o tamanho da fonte, 2 pontos, o valor que eu quero atribuir àquela propriedade. No caso aqui eu estou dizendo que a minha fonte vai ter um tamanho de 40 pixels, tá? Depois eu vou explicar essas unidades também. E por último eu coloco um ponto e vírgula. Então ele entende que encerrou a informação daquela propriedade nesse ponto e vírgula. Para mim passar para a próxima propriedade, eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Mas eu vou fazer uma utilização que só vai ter uma propriedade, eu preciso botar ponto e vírgula? Não, aí não precisa,
tá? Sempre que eu tiver mais de uma propriedade no mesmo corpo, aí sim eu sou obrigado a colocar o ponto e vírgula, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona esse cara. Bom, então como é que eu faço o documento se eu tiver... Como é que eu faço para pegar esse documento CSS que eu criei externo e juntar ele no meu HTML? Então, para mim criar o documento CSS, eu simplesmente crio um arquivo .css lá, jogo todas as regras exatamente daquela mesma forma que eu jogo dentro do style lá, eu posso botar aqui dentro, tá? E eu posso botar aquela mesma regra do P aqui, se eu quiser. Fonte, size. Ele não leva em consideração a indentação, tá? É uma coisa importante também. 12... Não, eu botei 15 pixels lá, né? Pode ser, sei lá. Então, 15 pixels, tá? Ponto e vírgula. Eu me acostumei a botar ponto e vírgula sempre, então mesmo quando eu uso um só, eu boto ponto e vírgula também, mas é questão de costume, tá? E aqui eu tenho meu documento HTML. No meu documento HTML, então, normal, então, tem o doctype aqui, abro a tag HTML, abro a tag head, e dentro da tag head, então, eu coloco uma tag link. Essa tag link é que vai fazer a linkagem com um outro arquivo, nesse caso aqui, um outro arquivo CSS, tá? Eu tenho que dizer qual é o tipo de link que eu estou criando, então eu digo para ele que o type é um documento de texto, mais especificamente CSS, tá? Então eu sou obrigado a colocar que o type desse link vai ser um text CSS. Eu passo na tag, no atributo href, qual é o arquivo, então, que eu criei. Nesse caso aqui, eu criei um arquivo.css, o nome pode ser qualquer um, só tem que ter a extensão CSS. Aí eu boto no meu href, então, o caminho para o meu arquivo, tá? Que nem a imagem, que nem... o que mais que a gente tinha arquivos aqui? Os links para sites locais, para páginas locais, então é exatamente da mesma forma, tem que navegar no servidor até achar o arquivo que eu preciso. E por último, eu tenho que botar o atributo rel, tá? Que é o que relaciona, e está relacionando esse arquivo que eu estou carregando a um style sheet, tá? Que é uma folha de estilo. Tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu criei um link, disse para ele que esse link é um text CSS, então ele está esperando receber um texto CSS, disse para ele aonde está o arquivo, com o href esse aqui, tá? E por último, eu relacionei esse arquivo a um style sheet, uma folha de estilo, tá? Depois que eu fiz isso, automaticamente o meu navegador lá, quando for carregar a página, ele vai trazer já o documento da estilização. Reparem que aqui eu não tenho nada de estilo, então só criei um link, exatamente como vocês fizeram no trabalho de vocês, tá? Então eu tenho um HTML puro aqui, a única coisa que eu coloquei a mais foi carregar esse link, esse arquivo CSS, e eu carreguei este arquivo CSS aqui, tá? Então eu criei um H1 lá e disse que o background dele é dessa cor aqui, e disse que a fonte do meu parágrafo, então, vai ser de 15 pixels. Não vai mudar nada porque não tem nenhum parágrafo lá. Tá? Então eu vim aqui, carreguei, ele já alterou a fonte ali, o background ali, então, para mostrar o tamanho deste cara, mudar o fundo desse cara aqui, tá? Então, o que eu aconselho vocês a já acostumarem desde agora, desde o início da programação de vocês com a internet? Acostumem-se a utilizar HTML separado do CSS, separado do JavaScript. Eu posso colocar o JavaScript? Pode. Eu posso colocar o CSS? Pode. Mas se vocês forem criar documentos grandes, com muitas coisas, muito JavaScript, muito CSS, vai ter uma demora maior para a resposta do servidor, para a resposta lá do meu servidor chegar no navegador de vocês e ele conseguir montar isso. O ideal é que esses arquivos estejam separados mesmo, porque enquanto ele está lá carregando um, ele vai processando o outro. Então, quando termina de carregar tudo, ele praticamente está com a página pronta. Tá? Então, é um conselho que eu dou como um desenvolvedor que eu já fui. Hoje em dia eu só desenvolvo em trabalhos científicos, mas como desenvolvedor que eu já fui, já trabalhei com front-end, e digo para vocês que é muito mais fácil tu te achar, eu quero editar o HTML, tá aqui só HTML, purinho, não tenho nada de outras coisas para incomodar. Eu preciso mudar o CSS, tá aqui o CSS purinho, não tem nada para incomodar. Eu preciso editar o JavaScript depois, vai ter o arquivo .js lá, também purinho, só JavaScript, não vai ter nada para incomodar, tá? Então é mais fácil, na hora de dar manutenção, as coisas separadas também, tá? Então só para vocês saberem como é que funciona esse cara, tá? Então aqui é a mesma coisa que eu fiz ali agora. Bom,
que a gente precisa saber, então, algumas informações para a gente poder começar a trabalhar com o CSS, para começar a entender o que é o CSS. Basicamente, o CSS tem unidades de medida para algumas propriedades, cores para outras propriedades, e tem algumas propriedades específicas lá, que, por exemplo, para mostrar ou esconder uma informação, para dizer se essa informação vai ficar posicionada à esquerda de uma outra ou à direita de uma outra, mas esses aqui são os mais chatinhos, vamos botar assim. Não é que sejam chatinhos, mas tem algumas condições um pouquinho diferentes. Lembra quando a gente botou o background naquelas tabelas, o BG column naquelas tabelas, lá quando a gente viu tabelas no nosso HTML? Lembra que vocês podiam utilizar duas formatações para inserir cor naqueles backgrounds? A primeira delas era utilizar o nome da cor. Então, se vocês quiserem botar uma cor azul de fundo, vocês usavam blue. Se vocês quisessem utilizar vermelho, vocês usavam red, e por aí. Ou então vocês usavam aquele código hexadecimal, lembram? Sim. Lembro-me, sim. Lembram que eu disse que lá quando eu mostrei para vocês que se vocês quisessem utilizar o código hexadecimal, vocês poderiam ou não colocar aquele hashtag na frente para dizer que aquilo ali é um código hexadecimal? Se eu não me engano, sim. Eu lembro de botar sempre a hashtag. Isso aí. Eu disse para vocês que não precisaria colocar, mas eu aconselhava vocês a colocar por causa deste momento. No CSS, se vocês não colocarem o jogo da velha, ou hashtag, ou dependendo do nome que vocês quiserem usar, se vocês não colocarem, ele não funciona. Tá? Então, dentro do CSS, ele só aceita o nome da cor, o código da cor com o hashtag na frente. Se não tiver com o hashtag, ele não funciona. E ele tem mais uma função, que é o que a gente já viu aqui, então tem o código hexadecimal, aquele que eu mostrei para vocês, com o hashtag na frente, o nome da cor. E no CSS, eu falei lá, eu me lembro que eu falei, quando eu falei para você lá do background, que no CSS tinha uma outra forma de adicionar cor, que é utilizando a função RGB. Tá? Essa função ela foi desenvolvida dentro do CSS, tá? E ela dá a possibilidade de utilizar, então, um código numérico para as cores. Tá? Então, o que eu digo aqui? Se eu utilizar 0, eu não estou usando nada, nesse caso aqui, de vermelho. Tá? E aí aqui eu estou usando 255 de verde e 255 de azul. Então, eu vou com valores numéricos de 0 até 255, e eu posso usar qualquer valor nessa escala, entre 0 e 255, e eu vou chegar numa cor específica, tá? Onde eu colocar tudo com 255, como é o caso desse cara aqui, eu estou colocando o branco, então o máximo de cor em todas as cores, que nem era lá com o hashtag, o jogo da velha, o valor hexadecimal. Aqui também, se eu colocar tudo da cor, eu tenho branco, e se eu colocar nada da cor, tudo zerado, eu tenho preto. É exatamente a mesma coisa, só que aqui eu trabalho com números, não com letras. Então eu não preciso me lembrar que eu vou ter AF do vermelho, 8C do verde e CC do azul. Não preciso me lembrar disso. Eu posso me lembrar que eu vou ter 255 do vermelho, 0 do verde e 255 do azul. Pronto, eu já tenho o código da cor, tá? E aí, a gente tem uma outra coisa que é um pouquinho complicada para vocês entenderem agora, talvez. Alguns pode ser que se lembrem disso aqui e visualizem isso melhor, mas a gente tem a possibilidade de botar a transparência na cor. O que é a transparência na cor? Lembram quando vocês clicam em alguns formulários que ele abre uma caixinha, um fundo cinza, assim, que tu consegue continuar enxergando a página por trás, mas tem um fundo acinzentado e depois tem na frente o formulário que vocês têm que preencher, principalmente login, esse tipo de coisa. Lembram disso? Sim. Lembro. Aquele fundo cinza, ele tem uma opacidade, tá? Que é A do RGBA. É o quanto eu vou deixar de passar a informação que está atrás para frente da minha tela, desse fundo, dessa imagem, tá? Que ali eles botam um quadrado cinza e eles botam que a opacidade dele vai ser de X, Y ou Z, tá? Então vocês podem utilizar o nome da cor, vocês podem utilizar o código hexadecimal da cor e vocês podem utilizar ou o RGB ou o RGBA. Tá? O RGBA é a mesma coisa que o RGB, então se eu botar esse aqua aqui, que é o 0, 255, 255, se vocês colocarem o A aqui depois e botarem um valor entre 0 e 1, vocês têm a opacidade da cor.
Nesse caso aqui, o 0,5 equivale a 50% de transparência. Então eu consigo ver como se tivesse metade da luz de trás passando para frente, tá? Quanto maior esse número, mais perto de 1, maior a opacidade, tá? É opacidade? Deixa eu ver, eu não me lembro, não tenho certeza agora. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é transparência, não é? É a transparência, é isso aí. Mas vamos ver aqui. A gente só faz assim, então. Vamos fazer mais fácil. A gente vem aqui e cria uma tag div, que é como eles fazem. Vou deixar assim mesmo, tudo bem. E aí eu digo aqui, faço uma outra regrinha aqui, então. Eu digo que esse meu div vai ser um width. Depois eu vou explicar direitinho o que é, que é a largura da minha página, de 100%. E um rate também de 100%. Só que eu tenho que passar posições. Position absolute top. Não se preocupe com isso que a gente vai ver depois, tá? Left 0. Deixa eu ver se esse cara... Ah, não vai funcionar porque não tem nada ali dentro. Background color RGBA. Vamos botar aqui 100. Opa, 100. O alfa vamos botar como 1. Pronto. Ó, reparem que quando eu boto 1, ele está totalmente opaco, então ele não deixa ver nada de trás. Se eu mudar aquele cara, eu tenho como mudar por aqui, depois eu vou mostrar para vocês direitinho, para vocês saberem como é que faz para fazer esses testes assim, tá? 0,5, ó, eu consigo, ele tá aqui o cinza na frente, mas ele já tem uma informação que dá para ver lá atrás. Se eu botar 0,2, ele fica bem clarinho, se eu botar 0,8, ele fica mais escuro, 0,9 ele fica quase sumindo, e se eu mudar para 1, ele some totalmente, tá? Então é só para vocês verem como é que esse cara funciona. Não esqueçam isso aqui, porque isso aqui não faz parte do momento de vocês ainda, tem muita coisa avançada ali. Deixa eu tirar esse div da frente, senão não vai aparecer nada lá atrás. Pronto, voltei, atualizei a página, funcionou direito. Então eu posso colocar, então, usar tipo, tanto o RGB quanto o RGBA quando eu quero colocar uma cor, e o RGBA quando eu quero mudar essa opacidade dessa cor, tá? Então, às vezes, a gente quer uma cor, um cinza que fique escondido, ou visualizando a informação de trás, a gente bota um A um pouco menor, e ele vai ter uma opacidade menor, então ele vai deixar uma opacidade maior, uma transparência maior, então vamos botar assim, sei lá eu, que vai deixar, então, visualizar a informação de trás, tá? Bom, como eu disse para vocês, a gente tinha duas coisas que eram meio complicadinhas, tá? A primeira delas, então, as cores, porque tem que lembrar que pode o nome da cor, o código hexadecimal e o RGB, ou RGBA. E a gente tem os valores, então eu posso dizer o tamanho da fonte, a largura da página, a altura da página. Então eu tenho várias possibilidades de valores que podem ser utilizadas, tá? E a gente tem dois tipos de valores. A gente tem os valores absolutos, que não mudam em decorrência do espaço que eles têm, tá? E a gente tem os valores relativos, que é em decorrência relativo, então, ao tamanho da página, relativo ao tamanho de uma fonte específica, e por aí vai, tá? Valores absolutos, basicamente a gente tem centímetros, então, quantos centímetros da minha página vai ocupar? Milímetros, então quantos milímetros da minha página vai ocupar uma certa informação, uma imagem, por exemplo, tá? A gente tem polegadas, então, que é a mesma coisa que os centímetros e milímetros, só que no formato real, que eles chamam, que é o tamanho do polegar do rei. A gente tem o ponto, então, que é muito utilizado também é uma medida do real, então, da medida real, então, que equivale a 1/72 polegadas, tá? Sabem lá no Word, quando vocês mudam o tamanho da fonte, que aparece lá 14 pt, 15 pt e por aí vai, esse pt é justamente dos pontos aqui que a gente tem no CSS. A gente tem o pic, então, que um pic equivale a 12 pontos, tá? E a gente tem o pixel. O pixel é o queridinho do pessoal que trabalha com web. Por quê?
Porque ele não vai ter um tamanho real, vamos botar assim. Ele não vai interessar o tamanho que vai ficar esse negócio na tela. Ele vai contar a quantidade de pixels, tá? Que ele vai ocupar. Por que esse cara é o queridinho? Porque não interessa o tamanho da tela que eu estiver utilizando, aquele pixel que eu mandar pintar de vermelho, por exemplo, ele vai ser vermelho, vai ser um pixel vermelho no monitor gigante ou no monitor pequeno, desde que eles tenham a mesma largura e altura em pixels da página. Quando a gente fala lá, meu monitor utiliza uma resolução de 1920 por 1080p. O que isso quer dizer? Que eu tenho 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura. Entenderam? Então, 99,999% dos monitores, a gente trabalha em computação, em celular e tudo mais, eles são medidos em pixels. Então, por isso que ele é o queridinho do pessoal que trabalha com web, porque eu tenho lá uma medida exata de quantos pixels eu vou ocupar. Eu não estou preocupado se é centímetros, que daqui a um pouquinho eu boto em centímetros, e numa tela que é desse tamanho, o em centímetros vai ficar desse tamanho. Num celular que é desse tamanho, o centímetro vai ficar do mesmo tamanho. Não vai fazer diferença o tamanho da tela. Então, por isso que o pixel, você diminui o tamanho da tela, mas o tamanho do pixel diminui junto, não tem problema, que aquele pixel vai ser o mesmo pixel. Num telão desse tamanho, não consigo ver, não consegue ver a mão, um telão desse tamanho, ou numa telinha desse tamanhozinho assim, tá? Então, se eles tiverem a mesma resolução, a mesma quantidade de pixels de largura e de altura, não vai fazer diferença. Ok? Entenderam isso? Ok, entendi. Então tá. E a gente tem os valores relativos. Aqui que começa a complicar, tá? Não são muito utilizados. O mais utilizado é o percentual, que não tá aqui nesses aqui, tá? Que ele é um percentual do box que ele está englobando. Então, no caso daquele div que eu criei ali, eu disse que eu ia ocupar 100% do meu body. Então, ele ia ocupar toda a largura do body e a altura do body também, tá? Mas a gente tem algumas outras unidades, tá? Por exemplo, o EN, que é aquele que eu mostrei para vocês lá no Google Chrome, da medida da margem que eu tinha no título, ela estava em EN. O que isso quer dizer? Um EN é igual ao tamanho da fonte daquele elemento. Então, se o meu elemento tiver com um font size padrão, ele vai ter um tamanho específico. Se aquele elemento mudar o tamanho do font size, esse EM também muda junto, tá? Então ele é relativo ao tamanho da fonte do elemento que ele está sendo utilizado. Isso é bom? Em alguns casos pode ser, mas na grande maioria dos casos não é, tá? Porque se o cara muda o tamanho da fonte por algum motivo para fazer alguma coisa pequenininha lá depois e esqueceu que aquilo ali estava em EM, já ralou tudo porque mudou aquele tamanho, tá? Assim como a gente tem o EM, a gente tem o EX, tá? Que ele é igual ao tamanho da letra X da fonte atual. Então ele pega o X minúsculo da fonte atual, tá? Então ele vai pegar o tamanho da fonte lá, por exemplo, eu estou utilizando o Arial. Qual é o tamanho do X do Arial padrão? O 1EX vai equivaler ao tamanho daquele X, tá? O CH, então, geralmente um CH equivale a uma largura do dígito 0. Então, repara que isso começa a ficar complicado, porque, qual é a largura do dígito 0? Sei lá eu. Deve ser 2 pixels, 3 pixels, 5 pixels. Aí tu usa uma fonte um pouquinho maior, um pouquinho diferente, já mudou a largura do 0. Então, essas coisas, eles existem, vocês têm que saber que eles existem, tá? Mas em 99% das vezes, tu não vai usar essas medidas, tá? Tu vai usar o pixel, vai usar o percentual, que é o único relativo que eu normalmente utilizo, e vais usar no máximo centímetro e milímetro, que é o que a gente está acostumado, tá? Pode usar polegadas também, ou pontos, se for o caso, mas 99% das vezes a gente vai usar o pixel, o percentual e acabou. Não vai nem chegar perto dos outros, tá? A gente tem o RM, então, que é igual ao tamanho da fonte, com um RM é igual ao tamanho da fonte do elemento raiz do documento HTML. Então, se tu tiver num div lá dentro do teu documento e tu estiver utilizando uma fonte desse tamanho, mas eu quero medir alguma coisa em relação ao tamanho da fonte padrão, eu posso dizer lá no meu body, lá no meu HTML, qual é o tamanho da fonte lá e verificar e utilizar o RM. Então, repare que isso começa a ficar chato. E aí tem o VH, o VW, que é igual a 1% da largura do navegador, da largura visível do navegador. Então, um VW equivale a 1% da largura do navegador, tá?
eu diminuo o tamanho da minha janela. O que acontece? Ele vai diminuindo, até que num dado momento ele não vai sumir. Mentira, ele não some, mas eu vou explicar o porquê depois, tá? A gente tem o VH, que é a mesma coisa, ele ocupa VH ocupa 1% do tamanho da altura do meu navegador. Aí a gente tem o Vmin e o Vmax. O Vmin ele vai ser igual ao valor mínimo entre VW e VH. Qual é a menor distância que ele tem entre o Vmax e o VH? E o Vmax, então, qual é a maior distância entre o VW e o VH? Não se usa, tá? Mas vocês têm que saber que esses caras existem e que estão disponíveis, tá? E aí nós vamos para a parte que é o martírio do CSS, que é o grande problema até a gente acostumar que esses caras existem e acostumar como é que eles funcionam, que são os seletores. Basicamente a gente tem 4 seletores no CSS, que são os padrão, tá? E depois a gente tem algumas ferramentas que foram criadas para facilitar selecionar qual é o elemento que eu estou trabalhando, tá? Então a gente tem o seletor padrão universal, que a gente chama, que hoje em dia praticamente não é mais utilizado, tá? Que é o asterisco. O asterisco ele seleciona todos os documentos, todas as tags do meu site. O que isso quer dizer? Se eu vier aqui no meu documento, nesse meu arquivo CSS aqui, e colocar aqui que asterisco vai ter um margin igual a 0 e um paging igual a 0, isso quer dizer que tanto a margem quanto o paging de todos os elementos do meu HTML, exatamente todos os elementos, vai ser 0. Reparem que o nosso H1 que a gente tem ali, ele tem uma margenzinha para cima e uma para baixo. Ó, se a gente botar aqui, ó, ele tem uma margenzinha para cima e para... Não, isso aqui não estou no documento, agora sim. O nosso H1, ele tem uma margenzinha para cima e para baixo, certo? Se eu atualizar essa página, ele simplesmente some aquela margem, tá? Por quê? Porque eu disse que todos os elementos da minha página são zerados. Por que existe esse cara? Tá? Nos primórdios lá da internet, a gente tinha o tal do IE, Internet Explorer. Era o tiro no pé de todo programador para web, tá? Por quê? Porque o IE ele tinha um monte de regras que foram criadas pela Microsoft que disseram assim, ó, não, é assim e acabou. A Microsoft era uma das poucas empresas que não participavam da W3C. Então eles inventavam as regras deles e diziam assim, ó, é do meu jeito e o resto que se exploda, basicamente. Tá? Então, assim, tu criava uma página que ficava muito bonita no Google Chrome, ficava muito bonita no Firefox, ficava muito bonita no Opera, aí tu carregava no Internet Explorer, ela ficava toda cagada. Então, para tu poder corrigir isso lá no Internet Explorer, tu tinha que fazer essa regra aqui. Fazer esse cara aqui, ó. Margem 0 e paging 0. E aí todos os elementos da tua página tu ia ter que ir botando margem e page quando tu precisava, tá? Era um saco? Era. Num dado momento, o pessoal da própria Microsoft criou um arquivo CSS que tu carregava antes do teu CSS. Então, tu, ao invés de chamar um arquivo... tu pode chamar quantos links tu quiser, tá? De CSS. Tu pode chamar um CSS do Bootstrap, por exemplo, depois chamar o teu, depois chamar um outro. Então, o próprio pessoal da Microsoft, em dado momento, criou um arquivo CSS que zerava as configurações do Internet Explorer. Então, tu começava a programar com o Internet Explorer com CSS que seria o padrão. Então, ele colocava esse margem top e left do título exatamente igual como se fosse no Firefox e no Google Chrome, mas isso demorou muito. Eu muito quebrei a cabeça por causa da porcaria do Internet Explorer por causa disso, tá? Porque tinha que botar essa porcaria de seletor e aí tu modificava o funcionamento de todas as outras tags do teu HTML, do teu CSS. Aí a gente tem o seletor de tipo, então, que é aquele parágrafo H1 que a gente criou lá, ele seleciona todos os elementos, nesse caso aqui, todos os elementos do parágrafo. Se eu tivesse um H1, eu selecionaria todos os elementos H1. Se eu tivesse uma imagem, eu selecionaria todas as imagens do meu site, tá? Então, eu tenho um tipo de seletor que carrega todos os elementos com aquela tag, tá? Uma outra forma que a gente tem é utilizando a classe, tá? Eu não falei para vocês, eu cheguei a mostrar o ID numa aula lá, mas a gente pode fazer algo dessa forma aqui. Class igual título. Então eu criei uma classe título. E aí lá no meu arquivo CSS, eu venho aqui
Deixa eu tirar fora esse cara aqui, porque isso aqui fica feio pra chuchu hoje em dia. E faço um ponto class. Opa, não é class, é título. Ponto título, foi o class que eu criei lá. E aí aqui eu boto então que o color, a cor da fonte, vai ser yellow, pronto. Se eu salvar esse documento e vir aqui abrir, opa, não foi, porque opa, eu escrevi errado, título, não título, útulo, sei lá como é que eu botei aquilo ali. Pronto, tá lá. Então eu criei uma classe lá no meu arquivo HTML, tá? Uma classe, e disse lá no meu CSS que essa classe, quando eu digo ponto, quando eu boto o ponto, quer dizer que eu estou usando a classe, essa classe título vai ter essa regra aqui de propriedade, tá? E ele faz a alteração lá e deixa já certinho para mim. Entenderam a classe? Sim. É bem simples. A vantagem de se usar a classe, se eu precisar fazer isso aqui, ó, título, borda, uma outra classe, puxa vida, borda, uma outra classe, sei lá, fundo, e eu precisar vir aqui criar um ponto borda, vai ter o border. Não se preocupe com essas propriedades aqui, eu vou mostrar tudo para vocês depois. Solid. 0, pronto. Olha, já criou uma bordinha preta ali de 1 pixel. Vou aumentar o tamanho da borda para vocês verem. Que caro, professor. Não, Ele o senhor saiu literalmente sem querer. fechou o Ele bagulho. saiu sem querer. Bah. O senhor fechou o navegador, bicho. Acabou a aula então, né? Então vambora. Já voltei, tô aqui. Ah, senhor, obrigado pela aula aí. Só Valeu. deu uma caidinha rápida, já voltei. Deixa eu ajeitar aqui. Alterar layout, senão dá ruim. Pronto. Não sei o que houve aqui que deu ruim aqui. Voltar a apresentação. Senhor, o Natan tem uma pergunta. Como é que é? O Natan levantou a mão ali. Ah, Natan. Fala, Natan. Pois é, eu queria falar contigo a respeito do trabalho, rapidinho, antes da aula encerrar. Tu gostaria que, tipo, usássemos todas as divisões de HTML, tipo section, Não, as que tu precisar. article, aside? As que tu Ah, precisar. tá. Eu só quero que Tá vocês bom. dividam ele com aquelas divisões. Se tu não precisar usar o aside, por exemplo, tu não usa o aside. Ok, tá. E seguinte, tabelas, a mesma coisa? Dá pra usar, tipo, só em uma página? Ou tem Sim. que usar em todas as páginas? Tabela, imagem. O que mais que tem ali? Tabela, imagem, lista. Isso aí tu pode escolher uma das páginas e botar ela. Não precisa botar em todas. Tá? Tá bom. O que vai ter que ter em todas é o menu, que vai ter que aparecer em todas, e essa divisão que tem que aparecer em todas. O resto tu vai selecionar uma delas para botar. Ok, tá bom. Muito obrigado. Tá? Então, Professor, eu queria saber de uma coisa. Nessa class aí eu posso colocar tipo o T-body ou o T-head ou aquele outro também que nem tem o header. Daí eu ponho o header 1, header 2. sim, pode colocar sem problema nenhum. Em qualquer uma das tags tu pode colocar a classe. Inclusive, se tu precisar editar o header, tu pode vir aqui e colocar que o teu header vai ter a formatação XYZ. E, senhor, mais uma coisa a respeito de divisão HTML. Existe uma tag chamada main, que, tipo, eu tava dando uma pesquisada e tal, eu não vi isso daí no teu vídeo, né, que tu botou no YouTube, mas eu gostaria de saber se daria pra eu usar também. Pode usar. É que a main não é muito utilizada. Ela foi criada para e não é todos os navegadores que reconhecem ela como uma tag. Tem alguns que convertem ela em div normal, tá? Por isso que eu não coloquei. Eu coloquei as que são aceitas por todos os navegadores. Entendeu? Ok, aí no caso eu só uso o header e aí, tipo, se eu quero escrever alguma coisa no corpo, aí eu tiro. Só sai do header, entre o header e o footer, tu tem o corpo. Tá bom, Tá? tranquilo. Ok, obrigado. E aí a gente tem o ID, então,
que é um outro formato que a gente tem para selecionar, de seletor, tá? Que da mesma forma como o class, tu vai adicionar aqui no teu documento um ID igual, sei lá, título 1, por exemplo. A diferença entre o class e o ID. O ID eu só posso ter uma informação aqui dentro, então eu não posso botar vários IDs diferentes, cada um deles utilizando uma coisa. No class, a gente pode ter isso aqui, várias classes diferentes e cada uma delas fazendo uma coisa específica com o teu documento, tá? Porque às vezes tu quer criar, eu tenho uma borda que é padrão para todo o meu site, tudo que tiver borda vai ser assim. Tu cria lá uma classe borda e tu vai adicionando ela onde tu precisa colocar, tá? Por exemplo. Isso é só um exemplo. E aí a gente tem alguns agrupadores, tá? Eu botei alguns aqui, que são os mais comuns, então, descendente, que pega todos os elementos A que tiverem dentro do P, o filho, então, que é diretamente ligado, então, se tiver uma outra tag no meio, ele já não vai reconhecer. O irmão adjacente, então, ele vai pegar o H1 lá, e o primeiro P, nesse caso aqui, que eu estou mostrando para vocês, a gente tem o H1 com o P, com o tio no meio, que ele seleciona todos os parágrafos que forem precedidos com H1, então ele vai pegar o H1 e todos os filhos parágrafos que tiverem logo abaixo dele, tá? E se vocês quiserem saber de seletores, eu deixei o link aqui para vocês, tá? Que vocês abrirem esse link, vocês vão entrar no W3 School, então, que é aquele mesmo site que eu mostrei para vocês na parte de HTML, tá? E vocês aqui têm todos os seletores possíveis para o que vocês precisam. Olhem a quantidade de seletores que vocês têm para utilizar. É muita coisa, e antigamente só tinha aqueles seletores ali que tu trabalhava com eles assim, aí foi criado esses aqui, ó, com 2 pontos, alguma coisa, então ele começa a colocar mais coisas que tu pode selecionar e deixar isso cada vez mais fácil de identificar um único, tá? Então, por exemplo, sabe aqueles textos que a gente tem, por exemplo, a primeira letra do parágrafo grandona e depois o resto do texto normal? Vocês podem fazer esse tipo de coisa aqui, ó, P, first letter, e dizer que essa aqui vai ter uma font size de 40 pixels. O resto das fontes do teu parágrafo vão ficar tudo pequenininha e essa aqui vai ser grandalhona. Então tu consegue fazer um monte de coisa com com esses seletores que vocês têm, tá? Então, tá aqui, todos aqueles seletores, eles estão aqui, ó, first letter, first line, first of type, então eu posso pegar o primeiro do tipo P no meu documento, eu posso, se eu estiver trabalhando com inputs, eu posso pegar o foco, então tem um monte de coisa aqui que vocês podem utilizar. Só deixa eu terminar a aula, que só falta mais... falar do background, então, tá? O background, ele modifica, então, o fundo de uma página, tá? Então, basicamente, vocês vão colocar lá o seletor que vocês querem, o tipo lá, a propriedade que vocês querem mudar é o background color, e depois vocês vão passar uma cor, tá? E aí vocês têm uma atividade para fazer, que eu só passei uma essa semana, que a ideia é fazer uma tabela 3x3, em cada uma das células, no TD da célula, vocês vão colocar um ID para aquela célula, e vocês vão fazer um arquivo CSS separado, linkando ele no documento HTML de vocês, e definindo uma cor diferente para cada uma das células. Foi um pouquinho depois da hora, passamos 1 minuto da nossa hora, mas acabamos o conteúdo. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto não, senhor. Eu só queria te pedir para botar aquele slide de divisão de HTML no... Mas ele não tá lá no Moodle? Pior que não, o que tu botou é o de áudio e vídeo. Acho então que tá. Tu se confundiu. Eu devo ter me atrapalhado, então eu boto lá. Ok, só isso daí mesmo, senhor. Mas muito obrigado pela aula. Era isso então? Agradeço a presença de todos, lembrando que sexta-feira a gente tem uma aula para tirar dúvidas do HTML, do trabalho, na verdade, tá? E aí, qualquer coisa que vocês precisarem, também tranca o grito que a gente marca uma reunião e eu respondo as dúvidas de vocês. Professor, eu tenho uma dúvida rápida e objetiva. Para iniciar esse CSS, eu tenho que pôr lá em cima HTML, como é normal, dogtype HTML? Sim, não, o CSS não precisa. O CSS você simplesmente cria o documento. Opa, cadê? Aqui, ó. Ó, sai, na primeira linha já sai escrevendo regra de CSS. Ok, obrigado, professor. O CSS é só regra em cima de regra. O HTML sim é que tem aquelas regrinhas lá para você. Obrigado, então, professor. Até a próxima aula, então. Até. Tchauzinho. Até mais, senhor. Até sexta. Se cuide. Igualmente.